Mas quando você vem nos Estados Unidos, você vem aqui. A gente comeu uma pizza. Eu pedi a pizza. A pizza foi, eu acho que foi $32. Eu paguei 35 e uns quebradinhos. Porque o imposto vem depois. É isso que a galera nunca viu isso acontecer, né, velho? No Brasil, ele vem antes. E ele faz com que o empresário tenha que cobrar mais. Então, pessoal, por isso que muita gente fala, se diminuir o imposto, o empresário vai continuar cobrando mais. Não vai, gente. Não é interesse dele, porque quanto mais... O lucro dele é o mesmo. O lucro dele é o mesmo. Se pá, maior. Exatamente. Ele consegue ter até mais lucro e vender mais. Porque se você para e pensa, o carro no Brasil hoje é extremamente barato. Não tem lucro. A maioria não tem lucro, velho. A galera não fala. O povo não entende que carro de luxo no Brasil é caminhonete de R$300 mil. É esse o carro de luxo do Brasil. Você tem noção disso? A caminhonete que a galera pega aqui pra carregar trailer é o carro de luxo do Brasil, velho. Que os caras enchem de drywall. E o povo jura que é Macan. Cara, não vende, velho. É óbvio que carro de luxo vende, dá dinheiro, mas pra uma minoria. Grande maioria é caminhonete. Eu vou te dar um número aqui. Você sabe quanto custa um Corolla no Brasil hoje pra montadora? Qual o preço de revenda dela sem os impostos? 68? Não, em dólar. Em dólar? Não tenho a menor ideia. Hoje aqui, o custo da montadora, né, com o lucro dela já, 27.990 do Corolla completo. Ok. 28. 28, para arredondar, tá? Porque o imposto, a montadora não tá nem aí, porque só quem recolhe é a concessionária na hora de vender para passar já direto pro governo federal ou pro estado se tiver alguma coisa. No Brasil, $20.599. E aí você tá me falando que carro no Brasil é caro. Carro no Brasil não é caro. O governo só não quer que você tenha acesso ao que é bom de verdade para te manter aprisionado onde você está. É isso. Porque a partir do momento que você conhece, você tem acesso ao bom, a partir do momento que você tem acesso a Deus, você nunca mais quer deixar de ter acesso àquilo. É isso, velho. A galera não entende. O pessoal vem pra cá e aí vai trabalhar, assim, em diversas coisas. Porque o brasileiro, no geral, e eu me incluo nisso, quando eu cheguei aqui eu era orgulhoso. Orgulhoso, falo, não tô nem aí. E eu acho que eu ainda sou. Porque você chega aqui com um negócio assim, nossa, velho, vou ter que fazer umas coisas que eu não queria fazer. Eu sei que você chegou numa situação um pouco diferente, porque você já veio com, né? Mas eu digo assim, a grande maioria das pessoas chega aqui pra fazer um trabalho que não tá acostumado. Você tem que pensar o seguinte, eu quando cheguei aqui, só pra você pegar um ranking, eu tinha acabado de sair de uma faculdade, da qual eu passei em 5º lugar. Você fez faculdade de quê? Fiz faculdade de Engenharia de Controle e Automação. Não finalizei a faculdade. Mas já tem uma boa noção. Fiz 3 anos e meio de faculdade, considerando o período de pandemia, né? Que acabou com a faculdade. Fiz cálculo 1, 2, 3. Fiz tudo que tinha que fazer de pior. Você fez ou você passou? Eu fiz. Você foi aprovado nos cálculos? Aprovei de primeira. Então, gente, aí já é outra conversa. Você entendeu que eu fiz cálculo de integral tripla e passei de primeira? Então, bruto. Foi depois disso que eu decidi sair. Tá? Depois disso que eu decidi sair. E cheguei aqui com essa cabeça. Tinha acabado já um curso técnico de elétrica, que querendo ou não, não é um curso técnico fácil. Elétrica não é fácil, galera. Ela é muito abstrata. Aí eu fui para engenharia de controle e automação. Para quem não sabe o que é isso, é tipo engenharia mecatrônica. Ela mistura 3 engenharias. Por isso que acabo entendendo bastante sobre microfone, câmera, etc. Porque a gente mexe muito com eletrônico. A gente mexe muito com elétrico, em específico. E muito com mecânica. Você acaba fazendo um pouquinho dos 3. E, pra você ter uma ideia, engenharia de software, que é uma galera que ganha muito dinheiro aqui, é uma matéria de 100 horas pro meu curso. É uma matéria. Engenharia de software é uma 100 matéria horas? de 100 horas. Não, dá 2 semestres praticamente. É uma matéria dentro do curso de 3.200 horas, eu acho. Caraca. É uma matéria. Inclusive, né, se for olhar aí do início do podcast que eu falei que eu joguei 3.000 e poucas horas, minha faculdade era 3.200. Compare. Dava pra ter feito a faculdade. E em 1 ano você fez só com o jogo. Fiz só com jogo. Não façam isso, não repitam em casa. Mas enfim, eu cheguei depois de ter feito isso. Depois de ter construído esse cenário. Eu passei em 5º lugar na época de uma faculdade que só tinha 15 vagas. Faculdade Federal de Uberlândia. Onde tinham profissionais muito legais. Que tinham pessoas que me ensinaram muito. Só que, por mais que eles tentassem, os laboratórios eram defasados. Por mais que eles tentassem, qualquer tecnologia que eles estavam mostrando pra gente já estava defasada há anos. Anos.
Tipo assim, só pra você, né, linguagem meio paia, mas quando você entra no laboratório, a galera vai tentar te ensinar ladder, que é a primeira linguagem de máquina de produção. É uma linguagem tipo 0 e 1, pra resumir. E aí, Código Morse. mas não é bem isso não, é uns Eu sei, risquinhos lá. eu tô Mas é assim. tipo bem basicão. E ninguém usa isso mais, velho. E eles continuam ensinando na Eles faculdade. continuam ensinando. E eu aprendi isso no técnico. Mas é porque o técnico te ensina a ser peão. Aí você chega na faculdade, você vai aprender a mesma coisa. Ah, mas foi só 1, 2 aulas. Mas não devia estar lá, velho. Não devia estar lá, não devia começar por ali. Eu cheguei na faculdade, aí tinha um curso que tava me ensinando Python. Uma das matérias me ensinava Python, que é uma linguagem muito boa que a gente usa hoje em dia. Pra automatizar tudo, etc. É Python. E no mesmo semestre eu tava aprendendo Ladder. Não faz sentido. Tipo assim, e olha que era um curso, mano, tipo... a gente tá falando, tipo, de... É uma distância tão grande que você tá falando, não conheço Ladder, mas eu conheço um pouco de Python. Cara, você tá falando de, tipo assim, entre um Fiat Uno e uma Ferrari 480. Você tá aprendendo no mesmo semestre. Ah, beleza, o princípio é o mesmo. É, velho, mas tipo assim... Não é o que você quer aprender na faculdade, entendeu? E aí a gente se frustrava. E eu vou te dizer que o meu currículo acadêmico na época era atualizado. Ele era de 2020... Não, 2018. Acho que ele tinha sido atualizado em 2018. Que é relativamente atualizado pra quem dá uma olhada no currículo acadêmico geral. Eu tava na faculdade de Direito em 2014 e meu currículo era de 2007, 2006. E pra você ter uma ideia. Eu entrei em 2020 e o currículo era de 2018. Tava super recente. Eles não iam trocar no próximo ano. E ainda assim já era defasado. Então eu saí dessa cabeça de entrar nesse meio de, tipo, super nicho acadêmico pra chegar nos Estados Unidos. Na outra posição, onde nada do que eu sabia fazia sentido. Porque você não pode exercer, dependendo do que você, né, como você chega aqui. Então, a minha linguagem era difícil pra galera daqui, velho. Eu lembro de eu conversar com a minha esposa, assim, na época namorada, na linguagem falando, bem, eu não consigo falar com o povo. Porque eu vim de uma casa onde a galera era advogado, você que fez direito, né? A galera tem uma linguagem diferente, não importa. Gente, você chega aqui nos Estados Unidos, você quer aprender inglês, você vai aprender, mas você não vai chegar dentro de uma corte e vai falar do mesmo jeito que é no Brasil. Não, jamais. É outro inglês, é um inglês instrumental, é diferente. É assim, meu inglês numa situação que eu vou pedir uma pizza é um inglês, mas quando eu tô em reunião com as seguradoras cara, é totalmente diferente.